Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários. E hoje é dia de Sem Filtro especial com o tema habitação. Fazem parte dessa conversa Silvio Bembem, cientista político, e o professor Dr. Frederico Burnet, da UEMA, que é arquiteto. Bom, quando se fala em habitação, podemos dizer que várias questões atravessam esse tema, tais como desigualdade, exclusão, falta de oportunidades. Eu posso afirmar que a habitação é um problema social que pode determinar o caminho que a pessoa vai seguir? Sejam bem-vindos ao Sem Filtro. Silvio, por favor. Antes de mais nada, é muito oportuno eu estar aqui falando desse tema, porque eu já venho, ao longo de uma década, fazendo um trabalho de pesquisa num espaço que retrata muito bem essa realidade da desigualdade, que é a liberdade, o que hoje se convencionou chamar de quilombo urbano, já até certificado pela Fundação Cultural Palmares. Há controvérsia nesse debate, porque você tem uma quantidade de populações, de pessoas que migraram para a cidade. E essa lógica da migração já é um estudo que vem aí da década de 60, 70, ao mesmo ponto que você pega teóricos muito internacional, como Lefebvre, como o próprio David, o que discute Planeta Favela, e o Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos dessa política do poder do lugar, né, da ideia do território, né, então eu me associo muito às teses dele, principalmente na ideia da metamorfose da cidade, a transformação da cidade. Você tem aí um número significativo de pessoas oriundo do rural, na cidade, e aquele território da liberdade, aquela região a mais de esquerda do Rio Anil, que é o objeto do meu trabalho, ele atravessa, ele perpassa por essa questão da moradia digna, né? Porque ali você tem uma quantidade imensa, né? Pelo visual que você tem, pela estética que você tem, e isso melhorou um pouco, mas precisa melhorar muito mais, uma quantidade muito grande de famílias na palafita, né? Em pleno século XXI, na cidade de São Luís, numa metrópole média, por exemplo, você tem isso, e é uma periferia no centro da cidade, por sinal é uma contradição, porque você acha a periferia distante, na zona rural, uma periferia no centro, próximo de uma praça como Maria Aragão, próximo de um grande hospital universitário, próximo de uma TV difusora, enfim, você tem ali grandes equipamentos, um shopping, mas com uma desigualdade que você falou muito bem, quer dizer, a moradia como direito fundamental, um direito constitucional, e isso bem consignado como política social clássica, seja a saúde, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à moradia, o acesso à segurança, ao lazer, ao trabalho e renda, a moradia está bem assentada nessa questão, que reafirma visivelmente, quer dizer, evidencia uma total desigualdade, principalmente étnica, que aí é um tema que eu também gosto sempre de fazer esse recorte. Quando você alarga muito, mas que você vai ver quem são essas populações que estão assentadas nesses lugares que alguns chamam de assentamentos irregulares, ocupações, invasões, a maioria negras. E para configurar essa desigualdade e baixa renda. Muito obrigado aí pelo convite. O tema ele é realmente instigante, não é? Ele é um tema que nós brasileiros convivemos com ele constantemente através de anúncios de política. Temos um déficit habitacional significativo, né? O Maranhão é um dos estados que mais alto déficit habitacional. Então, realmente, por esse ângulo, né, a habitação é um problema social. Mas nem sempre foi um problema social. Eu acho que é importante a gente dar uma perspectiva histórica. Não é? Se nós olharmos dois grupos sociais que hoje estão em evidência no cenário nacional, as comunidades quilombolas, né, e os povos originários, não é? A gente vai ver que essas populações elas têm uma outra forma de habitar e de resolver o problema de habitação. Não é? E aí você entra com uma questão cultural, que eu acho que é importante, na medida que a cultura é um distintivo, tá, das pessoas, e muitas das vezes há um juízo de valor sobre essas escolhas culturais dessas populações e se tenta impor um modelo de moradia. Né? Então eu penso que isso é muito importante a gente ter em vista, principalmente quando o Estado, o poder público, se coloca, né, na posição de
de oferta de moradia e vai definir um padrão dessa moradia. Então, eu acho que tem muita coisa a ser discutida aí. E penso também que há muito para se falar a respeito da própria política habitacional brasileira, que nós convivemos aí pelo menos desde a década de 30, né, quando Getúlio Vargas começa com a política da fundação da Casa Popular, passando pelo BNH, ao Minha Casa Minha Vida. Então é um percurso que nos mostra muitas coisas e que eu acho que é muito interessante a gente discutir isso aqui. E esses programas, esses projetos, como você está falando aí, eles moldam, eles já têm um padrão e empurram esse padrão. De que forma esses projetos, ainda fazendo isso, eles podem ajudar? Tem outra saída para isso? Eles tem um parque que a gente estava falando ainda há pouco, né? De que forma a gente pode mudar essa questão da habitação? Como a gente falou, as invasões que eram feitas, não só invasões, são ocupações, sim, porque a cidade se constitui de uma forma e empurra para a periferia as pessoas, né? De que forma a gente pode buscar e dar uma vida digna, moradias dignas? Então, a moradia, nós podemos olhar do ponto de vista urbano, não é? No sentido da localização que ela está, e pode olhar do ponto de vista, digamos assim, da arquitetura, da construção. Sim. O que ela contém, a dimensão, as características. Então, tudo isso, ela precisa ter uma relação. Não é? A sua casa você procura moldar conforme a sua forma de viver, a minha, o Silvio. Todo mundo faz isso. Tá? Então, essas duas questões são importantes. A professora Hermínia Maricata diz que a casa ela não é uma coisa solta, ela é um pedaço da cidade. Então, o que ela exige, do ponto de vista da cidade? Ela exige uma localização, infraestrutura, sim, mais acesso, como o Silvio comentava, do caso da região do Rio Anil, né? Da Liberdade, da Camboa. Aquilo ali foi uma ocupação construída pelas próprias famílias, não? E que tem o privilégio de estar próximo, né? De uma estrutura urbana. Aí quando a gente olha o que o Minha Casa Minha Vida, em 90% dos casos, tem feito, é exatamente a oferta da casa e a negação da cidade. Tá? É isso que tem acontecido. Além de todos os problemas que esse programa traz para as prefeituras, porque como eles estão em busca de um maior número de unidades habitacionais e precisam de terra, né, que acolha essa quantidade de casas, eles precisam de ir atrás de terra barata. Né? Porque a política habitacional do governo é a seguinte, né? Eles te dão um valor da casa, aonde está incluído nesse valor o terreno, a infraestrutura. Como a casa é definida com uma área mínima e uma tipologia construtiva determinada, que você não pode escapar, um tipo de telhado, de parede, de instalação, de piso, de janela, você é obrigado a ir a outra incógnita da equação, que é o quê? O preço do terreno. Né? E é isso que as construtoras vão. Então, onde eles vão? Em terra barata. O que é a terra barata? É a terra mal localizada. Além da terra barata, a construção barata também. Agora, o que o professor fala, só para corroborar, quando a gente fala de invasão, a gente tem um olhar muito voltado para as populações de baixa renda. Sim. Mas você vai ver a disputa pelo espaço, pela terra, ela é secular. Sim. E é óbvio que se a gente for fazer esse debate no meio das camadas da sociedade civil, que já foi até ressignificado, o que a gente chamava de invasão e ocupação, sim, porque era uma afirmação daquilo que é como dizia o Rousseau naquela tese dele sobre a desigualdade, discurso sobre a desigualdade. Ele diz que quando alguém chega em determinado lugar e cerca aquele pedaço e diz que essa terra é minha, esse espaço é meu, ali está nascendo a propriedade privada. E isso ocorreu em muitas nações que foram colonizadas. O Brasil, muito se fala que é um país invadido. Então você tem muitas estruturas de terra, de quem tem poder, aí a lógica do acesso ao poder, que é uma categoria central, que a maioria das populações de baixa renda não tem esse acesso ao poder, as relações de poder, e quem tem se apropria daquele espaço e faz essa metáfora, né, que o Rousseau vai dizer isso nesse discurso. Diga-se de passagem que os próprios cartórios, né, que são dirigidos por
estruturas privadas, eles ortogam o direito de dar título, quando na verdade é fraude, pode ser fraude. E aí essas populações ficam, em pleno século XXI, você vê qual é a briga dos quilombolas hoje. O direito de regularização de titulação, professor, pela terra. Sim. E é óbvio que essa saída dele do campo lá, do rural, do tradicional, da reafirmação daquele lugar, porque a terra passa a ser isso que ele falou, passa a ser um fator de cultura, de vida daquelas pessoas, elas são arrancadas dali. Basta ver o conflito de Alcântara. Sim. Aí, datado da década de 80, em pleno século atual, a gente ainda está tentando resolver o que é a base de lançamento, o que é o direito dos territórios quilombolas. E uma maioria dessas pessoas estão onde? Vindo dessa terra, obrigado, vamos dizer, forçado para morar na cidade, em uma condição que, de fato, o Estado não consegue resolver, barra governo. Né? Quando a gente fala do Estado, a gente fala do Estado ampliado. Né? Então, o governo, sucessivos governos, precisam perceber o que é que eu devo fazer para melhorar a vida daquelas pessoas que não têm posse, que não têm renda. Então, e aí o programa, só para você falou do programa, eu queria só acentuar que eu falo do PAC, mas eu volto um pouquinho, o professor pode também trazer outros programas, que lá na Liberdade, na década de 80, 70, 80, Promorar, você teve o Promorar. Sim. Esse Promorar, ele pegou ali um espaço entre Liberdade e Cambô Liberdade, que é a floresta, e fez ali aqueles conjuntos, aquelas casas. E foi prometido que aquilo ia ser resolvido. Não se resolveu. Pois é, os programas também não chegam para todo mundo. Por exemplo, uma lógica de desenvolvimento que vem com a promessa de resolver, não resolve, não dá continuidade, se vem outro governo, se apresenta outro projeto, outro programa, outro plano, como você queira, né? Porque a lógica toda é em cima da ideia de projeto, e você não executa. Então, qual é o desafio hoje dos governos? Aí eu estou falando para que a gente possa entender. É preciso que a gente dê continuidade àquilo que a gente começou. Para que seja um projeto piloto, modelo, de impacto, sustentável, é preciso que há um ciclo de governo dando continuidade. Hoje a minha defesa com a minha publicação é essa. Dar continuidade ao projeto PAC Reunil. Corrigir os erros, refazer o percurso, mas retomar. Claro que não está como antes, mas é importante que a gente tenha clareza de que projetos inacabados gera todo aquele desvio, professor. Desvio do recurso, do seu fim, desvio da concepção central, que é a melhoria das condições de vida dos que precisam lá de baixo. Então eu acho que essas coisas dos programas também é uma coisa central para a gente debater. Com certeza. Bom, com isso a gente encerra esse primeiro bloco, mas o segundo bloco é daqui a pouco, um instante só. Bom, já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje o Sem Filtro é especial e a gente fala sobre habitação. Eu estou recebendo aqui Silvio Bembem, cientista político, e o professor doutor Frederico Burnet, que é arquiteto. Bom, não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Bom, eu começo esse primeiro bloco falando do déficit habitacional. Professor, de que forma isso influencia, impacta as vidas das pessoas aqui na habitação? Então, o déficit habitacional ele é calculado a partir também de determinadas medidas. Tá? Quem faz essas medidas são técnicos, são gestores, e eles partem, logicamente, de uma visão, né, da sua própria classe. Tá? Então, a gente precisa entender que, mais uma vez, aquela questão da casa como um pedaço da cidade. Sim. Que muitas das vezes uma casa que não tenha ou que não cumpra aqueles requisitos, né, de qualidade, de dignidade, né, que são valores culturais. Acho que é bom, importante a gente colocar isso, que muitas das vezes a gente, no discurso, acaba diminuindo, né, o entendimento, a maneira de viver das pessoas. Nesse sentido, o déficit habitacional ele apresenta um quantitativo, né, que leva em conta vários fatores. E a partir desse déficit, que é calculado hoje por Estado e por municípios, o governo faz seus programas. No caso, deveria ser a Prefeitura, o governo do Estado e o governo federal. No nosso caso, o Maranhão, e mais especificamente em São Luís, né, a capital do Estado, o município mais rico, com 35% do PIB estadual, quando o segundo município, que é a Imperatriz, não chega a 8% do PIB. Pois bem, nem a prefeitura, nem o governo do estado têm políticas habitacionais.
não colocam no seu orçamento programas habitacionais. Eles dependem dos programas federais para construir habitação, tá? Que é gravíssimo. Sim. Gravíssimo. Tá? Então, o que acontece com essa política habitacional que chegou ao auge com Minha Casa Minha Vida? Né? 4 milhões de moradias no período de 2009 a 2016, 2017. Né? Nesse período, o déficit habitacional aumentou, passou de 5 milhões para 6, apesar de 4 milhões de moradias construídas. E mais, o número de imóveis vazios duplicou. Duplicou. Ou seja, o que está se fazendo? Parece, então, que a política habitacional é, na verdade, uma política rentista, uma política de acumular imóveis, né? Passivos financeiros, como se diz. Então, nesse sentido, assim, é muito duvidoso a gente continuar acreditando nessas políticas habitacionais de grande dimensão. Agora, sim, esses imóveis que estão vazios, todos eles a gente tem que saber que nem todos dá para ser habitado. Como é que reverter essa situação? Não. Né? São imóveis vazios. São Paulo é o que tem o maior número de imóveis vazios, que daria para cobrir o déficit habitacional da cidade de São Paulo. Não é? E, no entanto, por que não se fala? Por aquela questão do direito de propriedade privada. Sim. Além do que ele diz, você teve aquele período do PAC, focando especificamente no programa, que foi o abandono de obras. E você teve vários conjuntos. Por exemplo, na década de 1996, eu participei de uma ocupação aqui em São Luís, que foi a Coatrac, com a luta ali naquela década de 90, 95, estava se retomando aquela luta que São Luís já tinha, da década de 60, vários bairros ocupados, João de Deus, muita gente lutando para dar direito àquelas pessoas e organizando em movimento social, e aí retoma isso na década de 90. Em 95, 96 começa a ter aquele boom dos movimentos sem teto. São Paulo, né, teve Pinheirinho, teve outras grandes ocupações, lutando por moradia. Hoje você tem um cidadão chamado Boulos, que está disputando a prefeitura de São Paulo, ele se protagoniza na defesa dos sem-teto, na defesa daqueles que não tinham. Por sinal, tem um modelo de padrão de moradia, que é quando o professor fala do vazio dessas moradias, que é um projeto piloto em São Paulo, tocado pelo movimento de autogestão de moradia, que realmente revitalizou áreas, construiu outras via projeto de Minha Casa, PAC, e que você tem. Aqui você tem Península, a famosa Península do Ipaz, ali próximo você vê lá. Você vai descendo ali o Bequimão, você tem lá, prédio abandonado. Aqui desde o governo Castelo, eu moro ali naquela região em 97. Então você vai para outros lugares, você vai ver esses conjuntos. O que ele está dizendo. Quem tem acesso a esses conjuntos? Via Caixa. Porque em 1986, você tem a extinção do BNH. Ele falou muito bem. Coabs, enfim, tudo aquilo. Passa a política para a Caixa. A Caixa passa a gerenciar o FGTS. O que veio depois? A constituição dos ministérios da cidade. Eu falava para o professor ainda agora, o professor Frederico, eu dizia para ele assim, olha, fruto de movimento de intelectuais, movimento de defesa do direito à cidade, da questão urbana, foi se pensando em criar espaço público, institucionalizado, de defesa de uma política de habitação, de uma política de desenvolvimento urbano, de direito à cidade. Né? Que hoje eu escrevendo um pouquinho sobre um capítulo do livro, eu dizia, eu vou ter que recorrer ao trabalho do professor Frederico, a fetichização dos planos diretores participativos, que é outro debate, Estatuto da Cidade. Então, todos esses instrumentos institucionais, eles se configuram como uma lei, mas na efetividade eles excluem o direito da participação. E aí a gente tem um modelo que passa a ser até um estatismo autoritário, uma ideia de autoritarismo da forma que a política se dá, sem essa participação. Por isso que eu já me associo, professor Iane, à política de autogestão da moradia. Tem conflito, é difícil fazer democracia, construir democracia? É difícil, né? Porque você tem sempre alguém que quer hegemonizar, tem sempre alguém que quer tomar de conta. Não é fácil fazer democracia participativa, mas é importante que a gente dê a palavra sempre àqueles que precisam dizer qual é o melhor modelo de moradia. É o conflito que a gente está sofrendo agora na Liberdade, nos PACs. Será se aquelas populações palafitadas estariam culturalmente com condições e também financeiramente, questão de direito à renda, trabalho, de morar em apartamento, de moradia multifamiliar? Ou senão, a gente não teria que pensar os conjuntos modelo, né? Por exemplo,
resgatando aqui o governo de João Castelo, que mais construiu casa. Nenhum fanismo à política, mas quem mais construiu conjuntos populares nessa década de 80 para cá foi Castelo, porque ele construiu Cidade Operária, construiu Maiobão, e você conseguiu fazer bairros que hoje você chega na Cidade Operária, você vê. Está todo mundo com casas boas, você chega no Maiobão, virou o município, né? Sim. Acabou se agregando ao Passo Lumiar. Então eu queria pensar nessa perspectiva que o senhor falou, a cultura de saber viver na cidade, mas tendo a liberdade de escolha. Que a partir do momento que você coloca as pessoas num local onde elas não estão, não é da cultura dela, você ingessa aquela pessoa também. Pois é, o direito de ter o quintal, por exemplo. Sim. Né? Eu li o livro do seu amigo, o arquiteto Chico Maranhão, né? Fui lá, o direito a ter o quintal. Ora, eu posso querer ter o quintal para eu ter as minhas crias, seja minha galinha, sim, seja meu cachorrinho ali, tudo. E você vai para um apartamento, essa cultura é modificada, porque as relações são outras, são autoritárias. Né? Agora, esse prédio feito lá na época do Jackson, que eu estudo muito bem, teve uma deficiência, uma das que eu vejo central, professor, não teve acesso ao estacionamento, foi fechado. Aí depois se pensou, não, onde é que esse rapaz vai botar a moto, onde ele vai botar o carro? Aí você não tem, você leva a pessoa, mas não tem lugar. Todos os apartamentos você tem uma garagenzinha lá, você tem o direito do seu estacionamento. Claro. Pode ser uma unidade, né? Mas isso tudo é preciso pensar a partir não só de um olhar, mas um olhar trans e multidisciplinar. Eu diria assim, pegando que uma ciência não se sobrepõe à outra. Né? O arquiteto tem um papel, o engenheiro tem um papel, o sociólogo tem um papel, o psicólogo tem um papel. Né? Esses profissionais que enxergam na totalidade a vida humana. Também não só que não ter um olhar vertical, né? Também conversar com horizontal. todos. Acho que é importante. Uma ideia de horizontalidade do processo. Assim, o que acontece? Quando você cria o especialista, não é, você, de certa maneira, entrega para ele a decisão da vida de muitas pessoas. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Só que hoje em dia isso está tão interiorizado pelos espertos, né, que eles não se questionam sobre isso. Então, você veja bem ao ponto que nós chegamos. Como é que é a questão da cessão da casa do Minha Casa Minha Vida? É através de um sorteio. Você só vai conhecer o seu vizinho quando você receber a casa. Então você está cercado de estranhos. Quanto tempo se leva para criar uma rede social? Quantos anos se leva? E qual é a característica de moradia, não é, da população rural, não é, e que vem para as cidades, para as ocupações, para as invasões, e reproduz esse modelo rural? Exato. É a rede familiar. Não é? Moram próximos. Por quê? Porque eles se acolhem, né? Eles se protegem, um ajuda o outro. Claro. Quando você rompe isso, você está transformando a habitação sem problemas, a habitação digna, num problema seríssimo para as pessoas. De ordem. E aí o que você encontra? Aí como é que se explica? Você vê construir 4 milhões de moradias no Minha Casa Minha Vida e o déficit habitacional aumentar. Sim. Porque a pessoa volta, ela prefere estar bem localizada do que ter uma casa digna e estar sem acesso a trabalho, abrir a porta todo dia de manhã e olhar em volta, são todos pobres, todos sem possibilidade de ajudá-los e desconhecidos. O dado, para reforçar o que você disse, professor, recentemente eu li uma matéria publicada sobre o programa Minha Casa Minha Vida, onde a centralidade do programa está sendo para o Sudeste, quando o vazio, o déficit, está no Norte e no Nordeste. Por sinal, o Maranhão figura como um dos estados com grande déficit de habitação. Sim, sim. E aí a gente pode pontuar, ora, se eu tenho um governo que teve uma votação dos pobres, que é condenado até no discurso xenofóbico, por que eu não faço política para esses pobres ser beneficiados? É uma pergunta, quer dizer, eu fico me interrogando por que esses projetos não beneficiam essas populações. E nós estamos sofrendo no Maranhão assim, um ciclo histórico de indicadores muito ruins. Vamos pensar que o PIB cresce, sim, mas o nosso IDH ele não acompanha o crescimento, que é justamente o direito à saúde, o direito à educação, o direito a uma qualidade de vida, porque é integrado. Para eu ter longevidade, eu tenho que ter saúde, educação, boa moradia, segurança, lazer e renda, e essas políticas elas não acompanham esse crescimento. Então, somos 16º PIB, mas somos 16º em déficit habitacional na federação. Olha
Quer dizer, é uma dicotomia, é uma contradição. Então, eu preciso pensar, será se esse PIB está atendendo as populações ou ele é concentrador para um outro capital? Nos estudos da ciência econômica, a gente chama de transferência de capital transnacional, onde a gente não beneficia aqueles que estão no entorno, mas beneficia outros que não estão aqui. Sim. Então, é preciso reafirmar o lugar, essa cultura de reafirmação das comunidades, principalmente as comunidades tradicionais. Eu falo aqui muito, porque eu vejo e estou muito próximo desses povos e vejo esse vazio. E aí acho que essa voz, não só de especialista, mas na minha condição de um cientista político, de um militante também dessas causas, vejo o professor pesquisando muito sobre isso, o professor Frederico, e eu acho que é muito importante a gente estar esclarecendo isso. Bom, com isso a gente fecha esse segundo bloco e daqui a pouco vamos retomar a conversa do Sem Filtro. Um instante só. Estamos de volta, este já é o último bloco do programa Sem Filtro, especial Habitação. Estamos conversando com Silvio Bembem, cientista político, e o professor Dr. Frederico Burnet, que é arquiteto. O direito à moradia é assegurado na Constituição. Na prática, como vocês analisam as políticas ou as necessidades delas para viabilizar esse direito, professor? Está se mostrando muito difícil, né? Viabilizar isso. Porque no papel a gente pode escrever qualquer coisa, né? Em um determinado momento foram colocados várias questões, vários anseios, né, da sociedade na Constituição, e a gente tem visto aqui, acompanhado, a chamada realidade, vamos chamar assim, para essa Constituição cidadã, né? Ela aos poucos tem sido ajustada ao que, na verdade, comanda, infelizmente, a sociedade brasileira. Então, assim, realmente o direito à moradia, como o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito a ir e vir, à mobilidade, né? Tudo isso são essenciais, não precisaria nem estar escrito, né? Eles precisariam não funcionar. Mas isso é parte da luta, né? Eu acho que precisa se entender que isso aqui é resistência, é necessidade de enfrentamento, e quem enfrenta é quem tem a necessidade disso. A gente, mais das vezes, é um observador, é um estudioso disso, né? Mas realmente o comando, né, a gestão e a demanda é colocada por quem necessita das coisas, né? Então, assim, ocupações não estão na Constituição, mas elas acontecem porque é necessário. A moradia construída pelos próprios moradores acontece. Não é o ideal, mas quando eles fazem, muitas das vezes, atende muito mais às necessidades deles do que essa que aparentemente está muito bem construída, asséptica, né? No entanto, tem mostrado que isso é muito, muito difícil de atender as pessoas, porque não é apenas a questão da moradia, mas é todo um conjunto de relações que a gente tem. Eu corroboro da reflexão do professor Frederico, que, de fato, qual é o papel do intelectual, né? Na verdade, ou do pesquisador, né? Ou do que você convenciona, às vezes, chamar de cientista político. E esses de baixo, os dominados, que a gente considera, subalternos, excluídos, despossuídos, eles têm que, de fato, buscar esse direito de reivindicar, porque o Estado ele é igual ao juiz, ele não age de ofício, ele age provocado. Então há uma disputa, né? Uma disputa na sociedade central entre os que têm e os que não têm, e esses que se organizam mais, conquistam mais. Eu sempre falo, quando eu vejo sindicatos muito fortes, de categorias como a Pruma, de professores, de bancários, eu digo, categorias mais organizadas tendem a conquistar mais. Categoria mais desorganizada tende a perder. Porque há uma disputa permanente, né, do acesso àquilo que todo mundo quer. Casa, saúde, como o professor falou, segurança, lazer. Então eu acho que esses direitos assegurados na Constituição, historicamente, também não vindo de quem estava lá, mas vindo provocado pela sociedade, não é à toa que aquele artigo 4882 das disposições transitórias, que garante a terra a quem está ocupando há muito tempo,
e que os índios perderam agora quase uma parte. E eu acho que aquilo foi fruto de toda uma organização daquele movimento para provocar aquela Carta Constitucional. E agora o que a gente está vendo é a retirada, né, de direitos. Então nós estamos numa disputa de manter o que a gente chamou de Constituição Cidadã. E muitos estão sendo derrubados. Eu acho que a gente tem um congresso, é bom falar de política, porque é óbvio que a gente sabe que os que estão nos representando talvez não representem tanto. E aí chamando a atenção da sociedade. Temos um congresso conservador que está derrubando direitos fundamentais. E isso é muito grave. Né? A gente pode aí estar deixando milhões de populações, crianças, mulheres, agora mesmo você vê o índice de feminicídio, você vê o índice de crianças molestadas. Né? Então tem muita coisa. E já está na Constituição as proteções. O racismo, né? E a exclusão da moradia, que é o tema central desse debate. Eu acho que esse é um aspecto que envolve outras políticas. Né? Eu acho que não dá para falar isoladamente. O professor falou, a casa, ele é parte de uma cidade que a gente quer que seja muito melhor para se viver. E quando as pessoas estão excluídas, e num grau de desigualdade tão grande, já é aí uma caracterização de uma violência. Então a gente está combatendo as violências, e as violências a gente combate incluindo aqueles que estão excluídos, que por si só a exclusão já é uma violência. Bom, só pegando o gancho do professor, de que as pessoas têm que estar em habitações adequadas às suas necessidades. Eu lembrei agora das grandes empreendimentos, ou que elas realocam as pessoas, ou então que criam cidades, né, ao seu entorno. De que forma vocês analisam isso e os impactos disso para a vivência, para essa questão social também, né, que gira em torno, a habitação, como falou, é só um processo, né, só um ponto do processo. Então, essa questão, principalmente para nós aqui no Maranhão, é muito oportuno isso, porque nós estamos, desde os anos 70, estamos incorporados ao desenvolvimento nacional, né, a partir de grandes projetos. Né? Então, aquilo que a gente estava falando da casa, do modelo de casa que é imposto a uma família, a gente está olhando agora o modelo de desenvolvimento imposto a uma comunidade, a uma população inteira. A gente viu há pouco no plano diretor, né, que expandiu a área industrial de São Luís. Sim. Sobre a zona rural, né, e colocou em risco a sobrevivência de famílias que vivem da terra, da pesca, do extrativismo. Né? Então, assim, nós temos uma situação muito séria que hoje as lutas nessas áreas, as lutas sociais nessas áreas, os quilombolas, os indígenas, as comunidades rurais, elas estão assim, como protagonistas, muito mais que dentro das cidades. Né? Porque para essas pessoas, para essas famílias, o próprio chão, né, literalmente está sendo retirado. Né? Ou seja, são pessoas que não aceitam morar na cidade. E o que está sendo dito para elas é isso. Olha, vocês vão para a cidade, vocês vão conseguir um emprego, vocês vão ter uma vida melhor que a vida rural. Né? Ou seja, de novo, impondo, né, que a vida urbana é melhor, o seu emprego. Aquelas pessoas, elas têm a maneira delas, o horário, o relógio dela, a vida, completamente diferente. De novo, nós estamos assim, tentando homogeneizar a sociedade, tirar toda a diversidade que a sociedade brasileira tem e impor um padrão, né, que é o emprego, que é o salário, né, mas não a carteira assinada, não a segurança, não as férias, né, não a contribuição, né, sindical, enfim. Então, assim, isso aí só agrava essa questão que nós estamos falando da habitação. Né, porque há algum tempo atrás, isso que você se referiu, de construção de moradias para essa população despossuída, não se faz mais. Tá? Há uma indenização, né, que se calcula de uma maneira que não considera esses valores, digamos assim, ligados ao potencial, né? Porque você sabe que a terra rural vale muito menos que a terra urbana. O valor, né? A terra rural se vende por hectare, a terra urbana se vende por metro quadrado. Né? Então, quando você avalia uma terra, tem muitos casos, não é, de pessoas desapropriadas pelo porto ali
no Cajueiro, que perderam áreas riquíssimas, que a população, que a família sobrevivia, não é, muito bem, não é, vivia muito bem com os recursos que tinha, e que recebeu uma indenização, teve que morar na Vila Maranhão e tentar abrir um comércio, que nunca foram comerciantes. Sim. Não tem vocação para isso, né? Um aspecto que talvez reafirme isso que você acabou de falar, é que um dos pontos da ideia, pelo menos do que estava consignado no papel do projeto PAC, era não deslocamento das famílias para uma distância que não fosse tão ampliada do território. Então você teria a Liberdade, Camboa, Diamante, Monte Castelo e tal, mas você tem uma intervenção que diz, olha, o solo é maré, não aguenta uma estrutura de aterramento, então nós vamos ter que deslocar para longe. E é essas famílias, aquilo que ele falou, vão ser escolhidas por sorteio e vão perder este vínculo que ela tem com aqueles que vieram, né, e divide-se, e ali começa a haver toda uma desestruturação, né, dessa unidade, dessas relações, né, que são muito importantes. Eu só retomo, professor, muito importante essa relação de vizinhança. Muito importante, principalmente para essas comunidades de baixa renda. Porque elas têm quase um escambo, elas trocam, né? É uma moeda para elas, assim, elas não têm uma renda, mas elas têm aquilo que pode ajudar ali, né? Eu morei em bairro, né? Morei na Liberdade, então eu sei o que é essas relações, mesmo que mora assim, em conjunto, em apartamento, condomínio fechado, enfim, é diferente, né? Você é cobrado por um outro modelo de vida, você fica quase mecânico, robô ali. Não pode fazer isso, não pode fazer. Eu lembro que meu pai gostava de um som, então num apartamento você não botar um som alto. Agora eu provoco. Não é uma coisa bem interessante para quem, Silvio? De bairro, né? Bem popular. Para quem isso é interessante, engessar, Pois né? é construir esse modelo artificial de cidade padrão e uma sociabilidade desigual e combinada, que é óbvio que o que nós estamos vendo é que o Maranhão ainda não se constituiu como um estado próspero para dar essas condições de qualidade, e isso na cidade, eu não estou nem falando do rural. No rural começa a piorar, né? Porque os direitos, esses direitos a políticas centrais, sociais, elas não foram garantidos. E aí, eu concordo com a tese da organização, sempre. Para mim, eu acho que a categoria mais organizada, os mais organizados, disputam o melhor espaço na cidade. Com certeza. Uma coisa que eu queria retomar é a questão do plano diretor da cidade. De que forma vocês analisam esse plano diretor? De que forma que ele está sendo pensado? Professor é estudioso da causa. Por favor, professor. Você tocou no tema dele. Então, esse último plano é muito interessante, né? Porque o plano diretor, o Estatuto da Cidade, é a lei que normatiza essa questão da renovação do plano diretor, dá 10 anos de existência para ele. O último plano da cidade foi em 2006, né? Foi um plano que não foi efetivamente aplicado, porque deveria sair do plano diretor a lei de zoneamento, né? Que é a lei que define que parte da cidade se pode construir moradia, comércio, indústria. Preservação ambiental, área verde. Exatamente. E nada disso foi feito. O plano foi engavetado, a cidade foi sendo tocada sem qualquer planejamento durante 10 anos, mais de 10 anos. Em 2015 se retomou essa discussão e quem comandava essa discussão era justamente o mercado imobiliário. Por quê? Porque tinha uma reivindicação de aumentar a rentabilidade do solo através do aproveitamento maior, aumentar o gabarito, aumentar a taxa de ocupação, né? Eles começaram. Acontece que havia uma demanda da região portuária de São Luís. O Porto de São Luís é um dos portos estratégicos do Brasil. A importância desse porto é incrível. Quando a gente olha as conexões que ele tem, né, para a região do Mato Grosso, para a região do Porto de Santos, né, a gente entende como ele é importante para a economia nacional. E isso pesou muito na hora de fazer o plano. Por quê? Porque o porto tinha uma demanda antiga com relação à sua expansão. O projeto do porto, que não é feito pelo Porto do Itaqui, mas é feito a nível nacional, o Porto do Itaqui apenas tem que obedecer. É uma concessão. É isso que permite que o governo do Estado tenha a gestão do porto. Mas quem manda, na verdade, é a política portuária nacional. Porque hoje é estratégico. O que segura a balança de pagamentos do Brasil
é a exportação de commodities. Soja, ferro, gado, minério, né? Enfim. Então, o porto tinha uma demanda que era a seguinte, ele tinha um problema de expansão, porque o distrito industrial, que é uma decisão estadual, dizia que ali era uma área industrial. Mas o plano diretor e a lei de uso do solo, que é municipal, e que pela lei brasileira é quem tem a gestão do solo, dizia que não, aquilo era uma zona rural. Então, todos os estudos a nível nacional que eram feitos sobre o Itaqui diziam o seguinte, olha, aqui tem um problema, tem que resolver isso. O porto, a zona industrial do Porto do Itaqui, que tem a pretensão de chegar até Bacabeira, não vai poder crescer porque é zona rural. Então, o porto tomou a dianteira na discussão do plano diretor. Tomou do mercado imobiliário, que em São Luís é muito fraco, a maioria dos capitais são de Fortaleza, tomou essa iniciativa e passou a comandar. Passou realmente a comandar e a atropelar e a forçar e conseguiu definir o que pretendia. Tanto é que hoje o plano resultou em você retirar cerca de 30% da área rural e transformar em área urbana. Então o perímetro urbano de São Luís aumentou sobre a zona rural. E hoje o que se discute na lei de zoneamento, que esse plano foi aprovado em abril de 2023. Naquela época, a Câmara de São Luís decidiu que seria dado o prazo de 1 ano para aprovar a lei de zoneamento e começar a funcionar. Pois bem, hoje nós estamos aqui em agosto, o plano tem, a lei de zoneamento, a discussão no Conselho da Cidade tem sérios problemas, houve intervenção do Ministério Público Estadual, levantando uma série de ilegalidades, uma série de problemas, e a gente não tem ideia de quando essa questão vai ser resolvida. Mas, assim, do ponto de vista das comunidades, elas estão muito ameaçadas, porque o uso industrial, você sabe que não é como dizer assim, olha, aqui nesta cadeira se pode ter uso industrial, mas aí na sua pode ter uso rural. Por quê? Porque o que eu fizer aqui vai afetar você. Porque eu vou mandar poluição, eu vou fazer um aspecto importante do plano diretor é justamente a ideia da participação política de todos, sendo que a cidade é de todos, e a questão ecológica. O que nós estamos vivendo é uma crise climática. Por sinal, vamos ter aí um debate sobre a Amazônia, e que, de fato, o plano diretor é central para isso. Até porque você vai discutir justamente ecologia, sustentabilidade, clima, água, né? Enfim, acho que é importante chamar a atenção desse tema, professor, de que o plano diretor tem que voltar à pauta. Para tentar fazer com que a cidade tenha um ponto de equilíbrio. A gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Né? Não dá para você ter uma cidade sustentável quando alguém pode tudo e aquele que não tem nada não pode nem ter acesso a dizer que está errado porque está sofrendo com aquela exclusão. E é muito grave pelo seguinte, porque há um discurso único do desenvolvimento que, por um lado, diz que o porto precisa se expandir porque gera emprego, gera renda, e, por outro lado, diz que o mercado imobiliário precisa construir mais porque gera emprego e tudo mais. E, no entanto, você não tem um outro discurso sobre as condições de vida da cidade. Né? Por exemplo, que discuta sobre as condições da preservação ambiental, dos recursos hídricos, dos rios que cortam essa cidade e que ninguém, entendeu, se preocupa. Né? Você não tem uma política de recuperação para a população dos rios. Você não tem uma questão de mobilidade urbana, que dentro do plano diretor e da lei de zoneamento precisa ser resolvido. Nós temos um incentivo ao uso do transporte individual, que a gente sabe que não tem espaço, por mais que se alargue, por mais que se dê prioridade, por mais que se faça viadutos, não vai ter. Nós temos aí cidades americanas, Boston, demolindo os viadutos que construíram, controlando os carros para voltar a dar dignidade, a qualidade de vida. E nós aqui, na contramão disso. Tudo. É isso. Gente, com isso a gente vai finalizando o programa, mas eu queria que vocês fizessem as considerações finais sobre o tema. Por favor. Achei assim, muito oportuno.
né? Óbvio que eu vim mais animado também, quero aqui já de antes agradecer, por conta de estar nesse desafio, né, de publicar essa obra autoral, fruto de um trabalho de dissertação de mestrado, e o professor Frederico já é um conhecedor, por sinal é um estimulador desse meu desafio, né, que, óbvio, para publicar é preciso ter algo para dizer, né, e eu, através dele mesmo, fui convidado para ser o prefacedor desse livro, e ele dizia: Silvio, é bom publicar, porque é mais um trabalho para fomentar um debate sobre uma problemática que a gente está discutindo aqui, de um projeto em um território, onde eu entendo que é importante a gente continuar discutindo, para tentar retomar uma vida que seja padrão, seja modelo e de qualidade de vida digna para aquelas pessoas, né? Sem contar que eu vivi um período ali na minha vida e conheço pessoas ali que ainda vivem uma situação bastante precária. Agora mesmo eu tenho rodado ali para olhar onde é que tem palafita, né? A gente vai na Liberdade, vai na Vila Palmeira, né? A gente fica observando, porque quando a gente está pesquisando uma coisa, a gente fica olhando onde tem. Não é para dizer que tudo está errado, é para dizer que precisa corrigir o que está errado, né? Então a crítica que a gente quer fazer é tentar melhorar, e isso para nós é uma forma de retorno. Talvez quando a gente é um pesquisador, o que a gente deixa é o que a gente devolve, professor, para a população viver melhor. Então eu estou muito grato por ter participado do debate. Eu também penso que foi um espaço muito importante. A gente precisa muito, né, discutir as questões da cidade, onde nós nos encontramos. Esse trabalho do Silvio, por exemplo, é um trabalho que olha para a questão da participação popular, ou seja, das pessoas, um pouco tudo que a gente falou aqui, né? O espaço que aqueles que são objeto das políticas têm na definição dessa política e na condução dessa política. E a gente vê como é importante isso. Então, eu penso que esse trabalho que o Silvio vai lançar, ele vai chamar a atenção para isso, né? E vai ajudar, né, que a gente possa criar na cidade um ambiente de discussão, né, da própria cidade, parte de todos, né? Não apenas de especialistas, não apenas de políticos, de gestores públicos, mas da comunidade, né? O Lefebvre, ele defende assim uma inversão das políticas. Ele considera que não deve ser a União, o governo federal que decida as políticas e que desça para os lugares, mas que seja a partir da cidade, onde as pessoas moram, e aí você teria políticas próprias para cada cidade, para atender suas especificidades, né? E não aquela coisa padronizada. Por quê? Porque aí também há uma desigualdade. Você pode imaginar num país como o Brasil, que há estados que têm mais poder político e econômico, que acabam ditando o próprio padrão das políticas, né? Acabam ditando de que maneira cada uma das políticas vai ser feita, e que não tem nada a ver com a nossa realidade aqui em São Luís e no interior do estado, né? Eu penso que é uma coisa muito importante a cidadania, né? A discussão da polis, a questão, digamos assim, que a Grécia tinha, né? Da ágora, aquele tipo de coisa. Eu acho que é muito importante a gente lutar por isso. E os meios de comunicação, principalmente um da UF, uma universidade pública, né? Se engajar nisso é muito, muito importante. Muito importante ouvir, respeitar e fazer esse movimento acontecer. Obrigada pela participação de vocês. E o Sem Filtro fica por aqui. Mas lembrando que você pode acompanhar a programação da TV UFMA e o programa Sem Filtro na íntegra pelo canal do YouTube também. Até a próxima!